Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, mas todo mundo pode me chamar de Léo, né? A gente tá em família aqui, né? E da Tati. E a minha esposa Tati aqui. Eu vim contar duas passagens da minha vida. Antes, né, quando eu tinha um pouquinho do que o André comentou, de achar que era especial, né? Porque na minha vida tudo dava muito certo. Eu achava que eu era bom. Mas eu não acreditava em nada. Eu cresci numa família que não seguia nenhuma religião. Eu era praticamente um ateu. E teve uma situação em 2011, eu estava quase me formando. Eu tinha um carro, né? E furou o pneu do meu carro. Só que tinha um detalhe no meu carro. Os parafusos que prendiam a roda do meu carro eram um parafuso diferente, que é para evitar roubo, né? E tinha uma chave especial. E eu perdi a chave, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso tirar essa roda aqui, preciso dar um jeito, né? E aí eu fui até a oficina, que eu trabalhava numa oficina, e comecei a tentar tirar o parafuso de tudo quanto é jeito. E nada funcionava. E a noite foi passando, nada funcionava. Aí eram umas 2 horas da manhã, eu já não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, bom, deixa eu ir no banheiro, né? Preciso dar uma tirada de água do joelho, né? E aí eu tava lá, eu falei, bom, vamos apelar, né? Vamos apelar. Eu era ateu, né? Mas eu falei, não tenho o que fazer mais, né? Vamos apelar. Falei, Deus, se você existe mesmo, né? Você podia me ajudar agora, né? Vamos que vamos aí, pô, eu não tenho mais o que fazer. E voltei, né? Falei, bom, olhei para a roda assim, falei, vou tentar de novo, né? E eu tentei fazer exatamente da mesma maneira que eu estava fazendo antes. E soltou. Aí eu olhei assim e falei, coincidência, né? Pô, tava fazendo, porque eu tentei e soltou o parafuso, né? Aí eu olhei assim, tinha mais 3 parafusos. Igualzinho. Falei, tentar também, né? E soltou os 3. Eu falei, a coincidência tá grande, né? Mas aí na hora, assim, até veio o sentimento e falou, realmente, Jesus existe. Deus existe, não chamava de Jesus. Deus existe, né? No meu conhecimento limitado. Falei, tá bom, pô, legal, obrigado, tamo aí. Peguei o carro, arrumei o carro e saí. E aí vocês acham, pô, naquele momento ele passou a crer em Jesus, né? Em Deus. Não, claro que não. Na hora eu falei, beleza, obrigado, valeu, tamo aí. E continuei fazendo tudo do jeito que eu fazia. Não mudou em nada. Mesmo Jesus tendo mostrado para mim o poder, ter tentado me resgatar. E eu não dei bola. Estava tudo muito claro, mas eu não dei bola. Eu quis ignorar. Quis fazer tudo do meu jeito, achando que ali eu tive a decisão. E eu preferi seguir o que eu queria. Que não era Deus, naquele momento. E aí uma reflexão rápida, né? Dessa passagem, essa é uma das passagens. Quanto Deus trabalha na nossa vida nos mínimos detalhes. Às vezes tem coisas que, assim, é muito claro para todo mundo que está em volta e a gente não quer enxergar, né? Essa passagem é uma passagem muito clara que qualquer um deve ter pensado, naquele momento ele passou a crer em Deus e seguiu a vida. E na verdade não, foi exatamente o contrário. Eu ignorei mesmo. E aí foi passando. E aí eu já namorava com a Tati. Aí a gente decidiu se casar. Ela foi uma doida, né? Porque ela já cria, eu não. E ela decidiu casar comigo, mesmo assim. Ela foi muito corajosa. Muito. E aí a gente começou a ter nossa vida de casal. E foi passando 1 ano, dificuldades no casamento, mas ainda assim levando, né? A gente estava levando. E ela sempre tentando me trazer para a igreja, me explicava. Ela até chegou a fazer um trato comigo uma época que a gente ia ler a Bíblia todo dia à noite. E eu falei, tá bom, né? Senão a gente vai brigar, né? Tá bom, vamos ler aí, vamos ler.
E eu não lia, ela lia em voz alta. E eu ficava lá, a hora que eu vi ela, eu já estava dormindo, né? Ela devia ficar doida, mas ela foi perseverante. E aí, de repente, ela começou a frequentar o RIP, né? E eu não ia, ela ia sozinha, porque eu não queria, eu queria ficar em casa, né? Eu queria ficar em casa, sentado, relaxando. Era muito mais gostoso, né? Chegava do serviço, cansado, eu ficava em casa. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a ver mudança na vida dela, né? Eu comecei a ver ações dela, preocupações que eu não via antes. Mesmo ela, mesmo a família dela ser cristã, ela cresceu nesse meio, mas antes eu via vontade dela em querer me mudar, vontade dela em querer me mostrar as coisas, só que eu não via tanto isso nela. Mas a partir daquele momento eu comecei a ver ela mudando, e aquilo começou a me chamar a atenção, né? E aí foi passando o tempo, eu olhava, falei, pô, tá ficando legal isso aí, né? Eu acho que vale a pena tentar ir, né? E ela sempre me convidando e eu não ia. Até que teve um dia que ela falou assim, não, vamos lá. Lá não tem religião nenhuma. Lá você pode falar o que você quiser. Inclusive, a primeira vez que eu fui no RIP, o Lucas falou, você concorda com isso? Se você não concordar, não tem problema, a gente vai discutir aqui. Pode falar. E eu lá, todo mundo olhando para mim, falei, não, concordo tudo. Tá tudo certo, ó, assina embaixo isso aí. E isso foi muito interessante, porque daí eu percebi que eu era contra, eu ignorava tudo que as pessoas falavam para mim, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu nunca tinha aberto a Bíblia para ler seriamente. Ela tinha me falado, quando a gente ia dormir e tal, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. E aí eu comecei a ler. E aí eu vi o quanto eu estava fazendo errado, o quanto eu estava ignorando tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu não tive um marco, uma data em específico, igual muitas pessoas falam, não, no dia tal, eu passei a crer. Não, eu não tive uma data assim. Foi um processo. E isso vem acontecendo e isso acontece todo dia. Então assim, a segunda reflexão é essa. A gente tem que cuidar muito do nosso casamento. Aí, detalhe, nosso casamento ficou muito melhor depois disso. Deus trabalhou em muitos pontos do nosso casamento. Hoje em dia ele está muito bom. E esse é o detalhe. A gente tem que prestar atenção no outro, no irmão, pegar o exemplo, ver o quanto as pessoas mudam quando elas estão vivendo a luz de Jesus. Todo mundo peca, todo mundo faz muita coisa errada. A diferença é a pessoa que vê que fez errado e tenta mudar de verdade, né? A pessoa que presta atenção nos mínimos detalhes e fala, eu preciso mudar isso, e luta, e busca a força de Jesus para mudar, porque pela gente nada funciona. Do mesmo jeito que o parafuso do carro não soltava por nada, eu tive que fazer um apelo errado, né? Mas foi a maneira. Jesus tentou me pegar aquela hora e eu ignorei. Eu falei, não, tá bom, obrigado. E depois ele foi me mostrando num ponto muito interessante, que foi no meu casamento com a minha esposa. Ele foi misericordioso para me buscar de novo. E isso foi muito importante. E isso é que eu agradeço todo dia.